Saudações, senhores! Esse que vos fala é o professor Marcelo Almeida e hoje a gente vai falar de um assunto que rotineiramente é cobrado dentro dos conteúdos programáticos que fazem parte do Enem, que é a fragmentação da Iugoslávia, senhores. Então eu venho trazer aqui algumas informações para que vocês possam estar afiados para a sua prova e trazer outras informações complementares, né, que às vezes não cai, às vezes cai, mas que você precisa estar atento, né? Então vamos aprofundar aí. Segue comigo, senhores. Vamos para lá, vamos pro vídeo. O que é que a gente tem então, senhores? Nós temos a ideia da Iugoslávia em si dentro da Península dos Balcãs. Então, próximo ali, vizinho à Itália, a gente tem a península desse grande país que era, né, considerado com a política da pan-eslavismo, né, que era a junção de diversos povos dentro de uma unidade territorial, e isso principalmente dentro do século XIX e século XX. O que é que a gente tem mais, senhores? Quando eu falo em unidade territorial, mesmo com a diversidade étnica, né, existente no local, porque eles decidiram estarem juntos, né, chamado, lógico, Iugoslávia, né, os eslavos do sul, principalmente com a ideia dessa divisão étnica, essa diversidade étnica dentro do local em uma unidade territorial, né, fazer um único governo. Mas a gente tinha aí os bósnios, os sérvios, os croatas, os macedônios, os kosovares, os albaneses, os eslovenos. Então você imagina, a gente tem um pluralismo étnico significativo dentro da localidade. Enquanto todos estavam voltados para um único princípio, bom, né, agora depois de muito tempo, senhores, essa unidade territorial foi se esfacelando e é isso que a gente precisa entender. Qual é a primeira noção que você precisa ter, senhores, para o seu Enem? Quando a gente pega, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né, em 1941 principalmente, há uma invasão por parte da Alemanha e da Itália dentro da Iugoslávia, né? E essa invasão fez com que alguns adeptos do local, de etnias diferentes, principalmente os croatas, eles se aproximassem com a sua extrema-direita, né, do contexto ligado ao nazismo, e lutassem contra aqueles que estavam mais conectados com o socialismo, os sérvios, mais socialismo, e outros também que estavam a favor muito mais do nacionalismo, né, ligado ao pan-eslavismo, né? Então, senhores, a gente tem um conflito, né, interligado com a Alemanha e a Itália dentro, é tanto que pegou alguns territórios da Iugoslávia e entregou a Bulgária, entregou a própria Itália, e a gente tem a criação, né, dentro do território, a criação do campo de concentração de Jasenovac, né, que foi muito repercutido a respeito de todo o holocausto, né, e dizimação de alguns judeus, né. Então, senhores, a gente tem um ambiente de bastante instabilidade e que dentro dessa diversidade, desse pluralismo étnico, um conflito estabelecido, até surgir a figura do primeiro aí que você precisa lembrar para sua prova, que é o Marechal Tito, senhores. Marechal Tito, ele conseguiu, alinhado ao socialismo da antiga União Soviética, né, mas com abertura ao capitalismo, tanto que foi considerado um país não alinhado, né, neutro, mas ele tem uma ideia dessa aproximação com o Ocidente, mas também muito ligado ao próprio socialismo, até porque a antiga União Soviética dava todo o apoio necessário para que ele pudesse manter a unidade territorial. E aí, lógico, principalmente com a repressão dos movimentos que buscavam a sua independência. Então, senhores, a gente tem na figura do Marechal Tito aquele que tem um carisma divulgado, né? Aquele que tem um sentimento de pertencimento e conseguia conservar os povos dentro do mesmo ambiente, mas também com um punho de ferro, né? Com essa repressão aos movimentos que buscavam a independência. Mas o que é que aflorava, senhores? A gente tinha aí essa parte norte, a Eslovênia, a Croácia, a própria Sérvia, se desenvolvendo, e a parte sul, Montenegro, Kosovo, outros países em uma situação, Bósnia, em uma situação mais pobre socialmente falando, né? Então, lógico, isso causava direto uma instabilidade que foi culminar, principalmente, foi aumentar com a morte do próprio Marechal Tito em 1980. Então ele fica no poder de 45 até 80, e aí 80, sua morte, começa-se a aumentar cada vez mais os movimentos por independências, porque a repressão começa a diminuir, não há mais a figura do Marechal Tito, e principalmente após o fim da antiga União Soviética, que é aquela que dava força, né, aquela que apoiava por essa unidade territorial, ela vai se esfacelando, e aí os primeiros territórios, senhores, acabam se
tornando independentes. Eu vou colocar aqui um mapazinho para que vocês possam visualizar também. Tá lá, aqui é a antiga Iugoslávia, e aí a gente tem a Eslovênia, a Croácia em 91 com independência, a Sérvia, posteriormente a Bósnia, né, o Montenegro, Kosovo, Macedônia. Essas áreas aí vão se tornando independentes. Em cima ali da Sérvia hoje tem a Voivodina, né? Então nós temos, senhores, um ambiente que já não tinha mais o controle. Em 91 começa a independência, principalmente aí da Eslovênia e da Croácia, e em 92 surge a Bósnia e a Albânia como repúblicas independentes. E aí a gente vem dentro desse conflito com a Bósnia, principalmente porque não havia interesse, até porque o contato com o mar Adriático aí por parte da Sérvia era através da Bósnia, né? E a Bósnia se transformando independente, né? Muitos dos sérvios estavam lá, mas também esse aspecto geopolítico ligado à desembarcadura, né? Proximidade com o mar, seria reduzido, né? A 0% por parte da Sérvia. Ela deixaria de ter contato com o mar. E aí se inicia um período de conflito com um nome também que você não pode esquecer, que é o Slobodan Milošević, senhores. Ele é sempre lembrado em função daquilo que ele praticou sob o seu comando. Na verdade, aquilo foi chamado de limpeza étnica, né? Então ele invade a Bósnia, e aí a gente começa a guerra da Bósnia, né? E diante da desintegração da Iugoslávia, e surge aquilo que foi chamado de massacre de Srebrenica, né? O momento em que ele faz um cerco a Sarajevo, e aproximadamente 8.000 civis foram mortos, né? Dentre eles crianças, mulheres que não tinham a idade mais de filhos, né? Grávidas eram forçado o aborto, e homens também. Então as mulheres que estavam em idade de gestão, né, que pudessem ter filhos, né, eram estupradas, porque eles acreditavam que as mulheres que gerassem filhos, eles se tornariam servos, né? Sérvios. Então, o que é que acontece, senhores? Há uma limpeza étnica condenada, né? Tanto que Milošević depois ele vai ser preso em 2000, e acaba só a morte muito controversa, né? Em cerca de 2002. Né, dentro da prisão, porque ele alegava que não iria tomar o medicamento, né, alegava-se que ele tinha um problema do coração e que não iria tomar o medicamento que era fornecido pela ONU, né, e aí ele acabou, em uma dessas doses, acabou sendo uma dose fatal e morrendo. Essa é a ideia que se tem. A gente precisa lembrar também, dentro dessa guerra, senhor, aquilo que foi a Miss Sarajevo, né, divulgada, a Miss eleita, e o U2, né, a própria banda lá de rock U2, pega e cria a música, né, Miss Sarajevo, contando um pouco dessa realidade, né, dizendo que tem tempo para que você possa se maquiar, tempo para ficar bonito, para desfilar, mas tempo de correr, de se esconder, fazendo alusão a esse período aí. Então, senhores, a gente tem, a partir desse período, mais para frente a gente tem o Acordo de Paz de Dayton. Então a gente tem uma delimitação das fronteiras desses países que foram surgindo, e até 2008 a gente tem um conflito com o Kosovo, sendo reconhecido por alguns países posteriormente como um país independente. Então a gente tem a ideia aí com esses dois nomes, Marechal Tito e Slobodan Milošević. Nós temos a independência desses países que fazem parte da antiga Iugoslávia. Então esses são os principais pontos que você precisa lembrar para o seu Enem, para a sua prova. Essas são as principais, o seu principal contexto histórico para que você possa recordar diante dessa emblemática divisão, né, desintegração da Iugoslávia entre 91 e 92 principalmente, né? E que é até hoje lembrada em função desse movimento separatista, né? Essa divisão territorial dentro da Europa. Então, senhores, espero que tenham gostado. Não deixe de compartilhar nosso vídeo, de se inscrever no canal e deixar o seu like. Tranquilo, apoie o nosso canal. Valeu!